essa história aí, brother. A história do Bitcoin. Vamos lá. Oi! E aí, gente? E aí? Eu apresento ou tu apresenta? Você apresenta, vocês têm um caso. Eu amo o Thales. É. Eu amo todo mundo que tá aqui nessa sala. O Thales, eu falei antes pra ti. É verdade. Eu passei a boa parte do dia falando, Você vai adorar tu vai adorar o Thales, o Thales é xarope. Eu conheço, só não conhecia pessoalmente. Não adianta olhar pra um picolé num freezer e falar que conhece. Tem que meter na boca. Olha só. Thales é pra ser apreciado. Thales, por favor, qual o seu Instagram? O que você faz? Fala um pouquinho de ti. Um pouquinho de mim, tá. O meu Instagram é @ThalesMonteiro, no Twitter, o Thales Monteiro. E eu sou designer / diretor de arte, mas também sou podcaster de notícia / humor. Não, humor? Notícia. Meu Deus. Informação. Faz o Isso. podcast junto com o menino Alexandre. Então, se você Isso. gosta dessa figura que tá aqui do meu lado, sinta-se convidado para conhecer o Amigos Internautas, podcast desses dois aqui, onde o Thalito dá uma aula de informação e o Muito Níquel obrigado. de desatenção, que é para isso que ele tá lá, né? Níquel? Jornalismo de qualidade. Mas fora o meu trabalho do horário comercial e o meu veículo de informação, eu gosto de pintura digital, eu gosto de arte, gosto de tecnologia e Bitcoin tem um pouquinho a ver com... Bitcoin? Tem a ver com isso. Como assim Bitcoin? Pois é, me fala antes da gente começar, o que vocês sabem de Bitcoin? De ouvir falar, assim. O que a mídia golpista ensinou vocês? Olha, o que eu sei de Bitcoin é que Bitcoin, quando a palavra Bitcoin vem, virou uma coisa completamente diferente. Certo. Quando a palavra vem, eu só penso no quanto eu poderia estar ganhando se eu tivesse investido há, sei lá, 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Porque muita gente não sabe. Mas o Bitcoin ganhou valor. Sabia disso? Valorizou bem, galera. Mais que a gasolina, Acho que Vitinho? Por olha enquanto. aí, por enquanto. Eu tô investindo em gasolina. Gascoin. Crypto gas. Mas vem cá, ok, eu sinto isso, assim, só penso no quanto que valia antes e quanto que vale hoje. E quanto se tivesse colocado R$1.000 antes, eu estaria hoje em Bahamas. Eu tenho aquele sentimento que é um pouco parecido com o Vitinho, que eu tava falando contigo ontem sobre isso, que eu falei assim, pô, cara, era pra eu ter me ligado nisso um pouco antes. Porque eu tive acesso, tipo assim, tu tem os estímulos, mas o Bitcoin pra mim, as outras criptos muito mais, mas o Bitcoin pra mim era muito, puta, eu vou cair no esquema de pirâmide em menos de 2 semanas. Isso em assim. 2010, né? Assim eu pensava, isso aí é comprar skin de jogo, eu vou cair num golpe, pirâmide, me fudi. Ó, Aí eu não entrava. acho que, inclusive, no meio aqui da gente falar do Bitcoin, eu posso contar um pouco da minha experiência própria com o Por Bitcoin, favor. que tem alguma intersecção ali. Essa parte da especulação financeira, que eu acho que é o que meio que todo mundo sabe, e parece que esse é o único assunto, né? Que a gente lê sobre, preço caiu, preço subiu, bolha, não bolha, pirâmide, não pirâmide. Mas a intenção, como acho que imagino quase tudo, era muito mais nobre no começo. Tá, então vamos começar lá atrás. 1989. 89, Olha. mas aí é muito atrás. Tá, e aí vamos só pra falar um pouquinho. Obviamente a gente tá falando dos Estados Unidos, não tinha mais Guerra Fria. O Muro de Berlim tinha caído. O Muro de Berlim tinha caído, não tinha mais Guerra Fria, o 11 de setembro não tinha acontecido. E aí a gente tava naquela parte da história onde as tecnologias estavam começando a chegar no usuário. Saiu da faculdade, saiu do exército, e aí todo mundo tinha um tio que tinha um computador de $2.000 em casa, porque foi na época do Mac, inclusive. Foi quando o Mac começou. Exatamente, o Macintosh começou a se popularizar, então. Assim, falar de tecnologia para o público final já estava virando um lance. E na época o grande assunto, ou pelo menos um dos grandes assuntos, era a criptografia como um todo. A NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, como na época eles estavam razoavelmente desocupados, o lance deles era manter as informações digitalizadas do governo e como as pessoas transacionavam informação na internet, que era o negócio que estava começando, e criptografia poderia ser um negócio que ia deixar o governo cego. Do tipo, eu tô vendo tudo pela internet aqui, como os protocolos são todos abertos, eu consigo
olhar tudo. Se vocês começarem a estudar criptografia, porra, aí vocês não me ajudam, né? Me atrapalha. Aí eu não vou conseguir ver o negócio. Irado. E porque começou a tecnologia peer-to-peer, se vocês lembram bem do Kazaa, Casar, lógico. o Torrent como um todo, Get right. foi a primeira grande tecnologia peer-to-peer, mas antes disso vocês já ouviram falar Explica o que é peer-to-peer pro ouvinte. Peer-to-peer é de brother pra brother. Tá. Quando você vai lá... Brother. Isso. quando você vai baixar alguma coisa no torrent, tem o Isso. peer lá. Que é a Exatamente. galera que tá, tipo assim, te dando uma moral. Indiferente, quando você tá no torrent, diferente de quando você tá no Instagram ou quando você tá no WhatsApp, que é o Zuckerberg passando a mensagem de uma pessoa pra Ele outra. mesmo, inclusive. Ele pessoalmente, é. no peer-to-peer eu tô falando com outro brother e meio que só a gente sabe. Aham. E aí se tem alguém com um arquivo parecido, eu tenho esse arquivo também, posso ajudar a passar pra ele? Isso. Então é meio que são essas tecnologias de comunidades. Aquele Streamio também tem isso, quando você vai... Não que eu consuma. Ah, tu leu sobre isso? Eu leio, eu li, acho que, não sei, foi num site muito dentro da lei, que eu li que teoricamente, eu tô muito preocupado, que é o númerozinho de pessoas que estão embaixo do videozinho que você vai ver no Streamio, é o número de pessoas que estão te... Como é que é o nome? Fornecendo, muito obrigado, fornecendo a parada pra você consumir. E aí... Inclusive, posso mudar a palavra? Não é fornecendo, não. Eles estão te disponibilizando porque não tem transação financeira, né? Olha aí! Eles estão te disponibilizando. Olha aí, verdade. É tipo você chegar no metrô... É o comunismo, né? Você chega no metrô, todo mundo faz isso, chega no metrô, tem um livro, você fala, deixa eu dar uma lida junto com você. Isso, justamente. Aí o cara te empresta pra ler. E assim, ele não perdeu o livro. Você tá lendo junto com ele? Exatamente. Vocês dois saem os dois com o conteúdo que você leu. Exatamente, É isso. cara. Então, as tecnologias que funcionavam nessa época era o peer-to-peer, que estava se popularizando. Então, meu tio tem um computador e meu primo também tem. E aí eles trocam informação. O Mirk, vocês já ouviram falar do Mirk? Claro. Era um protocolo aberto onde você criava uma mini sala de chat no seu computador e falava, ô pessoal, hoje eu vou falar de história pros brothers. Entra aí pra gente bater um papo. E aí não tinha o Mark Zuckerberg olhando tudo. Era meio que... E aí no momento que você desligou o computador, a sala acaba junto. Então tava nessa fase da tecnologia. Maneiro. E aí esse cara, David Shaw, era David Shaw, ele era evangelista da criptografia. Porque daqui a pouco o governo vai ver tudo e a Agência Nacional de Segurança não quer que a gente estude criptografia porque... É o monarca dos Estados Unidos. Quase isso. Sim, ele tem que estudar muito ainda. Exatamente, só que o cara que fez tecnologia da informação, o cara nerd de computador, e ele começou a estudar criptografia e um dos subtópicos da criptografia era o eCash. E a visão dele era o seguinte, ele criou lá um documento falando, a minha empresa... A gente vai criar um protocolo onde você... Sabe igual o WhatsApp fala hoje que a mensagem é criptografada de ponta a ponta? Sim. Ele queria fazer um cartório digital, que a empresa dele seria só para validar. Então ele ia ter um monte de servidor lá comendo. E ele ia validar as transações meio que como um e-mail. Sabe que o Google não lê os seus e-mails? Então, a ideia dele era isso, só que de um jeito mais sincero. Assim, vocês vão poder transacionar quantidades de eCash, que era o nome da empresa, eCash, de forma descentralizada, e eu só vou fornecer o protocolo para vocês, vou oferecer atualização, mas eu não vou ver quem está transacionando, porque tudo vai estar encriptado. Vai ser público, porque todo mundo pode ver que transacionou, mas de quem foi, para quem foi, Quanto foi? eu não vou ver. Só vai dar para desencriptar se tiver um problema com crime, etc. E a gente vai precisar de uma ação. Né? Aí vocês entram com uma ação judicial e a gente quebra a criptografia para coisas bem específicas, mas o padrão é tudo criptografado e a gente consegue validar, não tem como uma transação ser feita duas vezes. Então o cara era visionário e paranoico. Nessa época Mas ser visionário muito antes é uma coisa ruim, né? Pois é. O timing... Porque deve dar uma frustração. Acelerou demais. Homem fora do seu tempo no sentido positivo, né? O cara tava à frente pra caralho mesmo. E então imagina, ele era muito paranoico, ele era muito idealista. Cara muito esperto, sabia muito de computador, mas especialmente de código. E pra onde o mundo ia, né? Exatamente. E com a Agência Nacional de Segurança em cima. E outra coisa, o governo americano nunca foi muito fã de ter outras moedas andando dentro dos Estados Unidos. Olha o ouro já teve um mega problema dentro dos Estados Unidos. Teve uma época que o ouro foi banido, porque numa época de crise do dólar, ali pós-guerra civil,
o ouro ele começou a ser quase tão usado quanto o dólar, o ouro foi banido por uma época. Eu Ou acho isso seja, muito maneiro. Vou banir o ouro. Pá! Antes num bloco do Silvio Santos. de andar com ouro era ilegal. Então você tinha um cara super idealista, no limite da tecnologia, paranoico, onde a NSA não gostava de criptografia e os Estados Unidos nunca gostou de moeda competindo com o dólar. Maneiro. Então o cara... Hoje em dia gosta muito. Pois é. Mas ele tava tentando se proteger de todo lado pro sonho dele virar realidade. E em 96, ele caiu nas graças do Vale do Silício da época, que não era muito bem o Vale do Silício. E há rumores de até o Bill Gates chegou a fazer uma proposta para ele, que ele queria que todo o Windows 95 tivesse uma carteira de cache e que viesse com um pouquinho de cache. E ele falou, não, eu não acredito nesses bilionários aí de Vale do Silício. Olha só. Que esses caras só querem saber de botar dinheiro no bolso. Eu não fecho com vagabundo. Olha só. Não. Cu do caralho. Ele Mandou escrito, eu li essa. aqui. Mandou Tá escrito, caralho. E aí não fechou parceria com ninguém. Várias ofertas de compra, não vendeu pra ninguém, até que ele tretou tanto dentro da empresa que lá perto no finzinho ali de 98, teve tanta treta interna, as próprias pessoas da empresa afastaram ele saiu da liderança da empresa. E ele é o líder, né? Ele era o dono. Ele fundou. Caraca, rolou aquele... Rolou o Steve Jobs. Não, e é o plot também do Homem-Aranha. Como é que é? Ele foi picado também. Não, Homem-Aranha, o Duende Verde, coitado. Uma grande injustiça aí, ele foi demitido da própria empresa. Fiquei emocionado quando eu lembro. Enfim, ele foi... Mas teve tanto conflito interno que as pessoas falaram, bom, a gente não vive de sonho. E aí, no momento que ele saiu da liderança, eles pegaram capital externo e eles falaram, não, agora a gente tem um produto bom, vamos oferecer pra quem? Pros bancos. E aí, nenhum banco quis, porque não era assim que o mundo funcionava, já não tinha o cara de ideais, faliu. Ou seja, o sonho dourado do eCash morreu em 98. E cash de electronic, né? Antigamente tudo tinha o electronic, né? Tipo era a isso. palavra do futuro, pode crer. Exatamente. E, bom, logo depois de 98, a gente, mais ou menos em 94, a gente entra na bolha.com. 2004, né? 94, vai na bolha.com, começa... 98. A bolha.com começa em 94 e explode em 2000 e pouquinho. Ah, tá bom. Então, meio que nessa onda, ou seja... A especulação em cima de startup, pets.com... Era bom de fazer site nessa época, imagina? Qualquer vitinho.com, 2 milhões de dólares no dia seguinte. Que todos os Vitors vão estar aqui. Eu vou ter um catálogo com todos os Vitors, vai ser foda. Só os nomes de todos os exatamente. Várias fotos de Vitor. Valuation, 2 milhões de dólares. Então tava nessa corrida. De E pegar aí os nomes. teve o 11 de setembro, ou seja, o povo americano falando, eles sabiam de tudo, as teorias conspiratórias. Inclusive, a gente tá colhendo o 11 de setembro até hoje, né? Lógico. Esses QAnon é tudo regado de 11 de setembro. É, assim, uma galera... Conspiração nos Estados Unidos é bagulho... Década de 80 também, é o chapéu de alumínio, que a gente gravou episódio esses dias, chapéu de alumínio e tal. Eu acho muito maneiro, né, cara? Porque tá rolando ainda a parada, né, cara? A gente colhe coisa ainda. E aí democracia dói, né? teve o 11 de setembro, a bolha.com, ou seja, tudo que é ligado à tecnologia ficou com uma mancha escura em volta, do tipo, ó, não toca nessa merda, que todo mundo achava que era ouro, não era nada. E aí, depois tem a crise do subprime, que é quando o Wall Street passou a mão na bunda dos Estados Unidos, da América, e quebrou. E foi a maior crise desde a Grande Depressão, né, de 1930. 2008, né? Ou seja, o cenário é esse. Só pra quem quer saber um pouco mais, essa é a crise que é de 2008 que a gente tá falando. A crise imobiliária. Pra quem quer saber um pouco mais dessa crise, é meu filme predileto, eu pensei sobre isso bastante. É sim meu filme predileto. Eita. Chama A Grande Aposta, tem na Netflix e na Amazon Prime. Steve Carell, Brad Pitt, Christian Bale e grande elenco. Tem a Margot Robbie, né? Explicando pra gente o que é subprime. Assim como a Selena Gomez também. Exatamente. Bom, então o sentimento era esse. O banqueiro é tudo filha da puta. O sentimento se mantém. Exatamente. O Americamente pra gente. Sentimento Isso aí se não, mantém. isso aí não. Bush doesn't care about black people. E empresa de tecnologia é tudo mentira. É tudo castelo de areia. Porque é só especulação. Então, o clima na internet, ou nos cantos da internet, era esse. E até que, em 2008, um domínio bitcoin.org é registrado anonimamente. E 2 meses depois, nesse domínio, uma entidade ou um autor chamado Satoshi Nakamoto
posta um artigo dizendo... ele estava explicando num PDF como é que funcionaria o sistema de brother para brother de transação de dinheiro eletrônico. E era um protocolo tal qual o Linux. Ou seja, a ideia dele era para ser Open source. open source desde o início. Pra geral ter acesso 100% de como funciona e tal. Exatamente. E por que isso é muito diferente do eCash lá do David Chaum? Porque diferente... O eCash era para ele falar assim, ó, eu não boto fé em banqueiro, aqui é tudo encriptado, a gente só cuida dos servidores para vocês poderem fazer a festa. O resto a gente não bota a mão. É nisso que a gente se difere dos banqueiros. O Satoshi Nakamoto, o que ele estava apresentando é que, além de tudo, não ia ter um David Chaum. Ia ser o rostinho do V de Vingança lá. Ou seja, não ia ter rosto. Guy Fawkes. Não ia ter rosto, ia ser um negócio descentralizado, todo mundo valida as transações e a gente cria uma rede de segurança aqui, porque vai estar todo mundo validando e não tem como duplicar. Então era o dinheirinho onde todo mundo valida. E para evitar especulações loucas, ele no código tava lá, ó, só vai sair um bloco de moedinha a cada 10 minutos. Então não tem como ter uma hiperinflação de todo mundo criando moeda. A gente se junta aqui, o código fonte é o mesmo, ele vai gerar um bloquinho, ou seja, vai gerar mais moedinhas a cada 10 minutos para toda a rede que está processando isso. Esse era o protocolo dele. E aí há um debate se ele lançou, enfim, ele escreveu o artigo no bitcoin.org. E há um debate se ele realmente postou num fórum ou se ele mandou numa lista de e-mail, num mailingzinho, de gente que falava de criptografia na internet. Isso ninguém sabe. Mas uma vez que ele postou, a comunidade achou uma ótima ideia. E aí as pessoas começaram a minerar. Mas teve um queridão que começou a minerar antes. Então imagina que isso foi mais ou menos no fim de 2008. E aí, em janeiro de 2009, é lançado o primeiro bloco de Bitcoin. E a diferença... E agora você bem técnico, então me digam se está fazendo sentido. Tá. Agora? Fudeu. Todos os blocos do Bitcoin, eles são gerados automaticamente por um código. Tá, o que é automática? Eles são gerados automaticamente pelo código. O primeiro não. O primeiro bloco, ele tem que estar no código fonte, que é para sair, para ter um início, para ter um começo. Tá. Então, esse primeiro código... Foi esse cara. Esse cara, ele teve que escrever o primeiro bloco. O primeiro Bitcoin, ele digitou na mão. Todos os outros eram um algoritmozinho que inventava o próximo, que calculava nas transações de todo mundo. Mas o primeiro teve que ser feito na mão. Beleza. E aí, nesse primeiro bloco, estava escrito The Times, 3 de janeiro de 2009. Chanceler está prestes a aprovar o segundo financiamento público para evitar falência bancária. Isso está no código, está na blockchain para sempre. Ou seja, o negócio já era meio anarco, sabe? O governo tá contra a gente. Rage Against the Dinheiro. Rage Against the Dinheiro. Então, esse clima meio anárquico já tava no meio da comunidade. Isso é só pra dizer que essa era a pegada. A trilha entra. Antissistêmica. Mas voltando sobre os queridões que adotaram logo antes, tem um rapaz chamado James Howells, que foi um dos primeiros mineradores de Bitcoin. E ele minerou por um tempo. Imagina, você sabe alguma informação de como ele era? Porque eu acho que isso é muito legal. Cara, Ele americano branco padrão. Não era não. Não era nerdzão, era um americano branco padrão. Não, inclusive ele tem uma namorada, tá aqui no Alabama. E aí, o problema é que ele gostou tava no fórum, viu, baixou o protocolo lá do cara, versão 0.1 Maneiro. do protocolo, deixou rodando no computador dele, e aí ele e a namorada dele decidiram abandonar porque o notebook estava fazendo muito barulho com o processamento do Bitcoin, né, da mineração. Ele tinha minerado 7.500 Bitcoins, o que seria equivalente hoje a 2,5 bilhões de reais. E na época ele descartou o HD, trocou por um notebook novo. É mais negócio, na notebook época. Novo. E existe um HD no mundo com 2,5 bilhões de reais em algum lixão aí. Porque tava fazendo muito barulho, Vitinho. Cara, eu sei que incomoda. Não, incomoda. E relacionamento precisa, sabe, essas coisas pequenas. Barulho é ruim, barulho é ruim, relacionamento. Mas quem foi que deu a ideia? Porque eu odeio o outro que conseguiu, mas quem deu a ideia, meu amigo? Eu jamais vou perdoar, cara. Não, e é um troço que vai tá lá nas conversas, em todas as brigas que tiver, né? É verdade, é verdade. E Vitinho, imagina você tá com a sua esposa, Eu me tá lá na sala assistindo uma série, de repente o notebook que você comprou, ela abaixa esse negócio. Puta, que é isso? Não é que eu instalei um negócio. Vai pra lá.
Não para de fazer barulho, não consigo dormir. Quer saber? Descarta esse negócio. E é isso. 2,5 bilhões porque não deixou assistir Friends, né? Que era o que passava na época. É verdade. Caraca. Pois é. Que maneiro, cara. Que maneiro. Bom, O nome do cara é esse. é o Vamos James Howells. Vou ver se eu acho o Instagram dele. Ele não tem isso. Tem uma reportagem dele com o pessoal da TV local num lixão, dele caçando o HD. Perto ele lamentando. Isso, sei lá, 6, 7 anos depois, quando o Bitcoin tava coisa de $1.000, assim, né? Porque não era 66 mil dólares como tá agora. Cara. Mas era isso, ele foi um dos primeiros mineradores e aí tava exigindo muito do processador, ele achou melhor que tava fazendo barulho. Não gostou. Foi uma boa escolha. Sim. Bom, e aí outro caso também perto dessa época, mas no ano seguinte, em maio de 2010, aconteceu a primeira compra de Bitcoin de mundo real. Um cara que é o Laszlo. Laszlo, ele fazia parte do... Imaginando que o Satoshi é o Jesus, tinha uns apóstolos ali, que era uma galera que tava... Pô, vamos espalhar a palavra do Satoshi. O Laszlo era um desses caras, desenvolvedor também, programador, dava pitaco no código do Bitcoin, o cara envolvidão na comunidade, e ele decidiu fazer uma demonstração, fazer um marketing assim pra comunidade, e decidiu comprar um Papa John's. Vocês sabem que rede é essa? De pizzaria? Pizza, né? Uma rede de pizzaria americana chamada Papa John's. É um Pizza Hut melhorado. E aí ele, pra fazer a fita pra comunidade, ele viu que a pizzaria, a franquia que era perto da casa dele, tava aceitando Bitcoin, e ele comprou 2 pizzas no valor estimado de $40 deixa eu só ver, porque sempre que eu vejo essa cifra me dá um negocinho. Ele comprou por 10 mil bitcoins 2 pizzas. 10 mil bitcoins. Mas com borda? Eu acho que era com borda de catupiry e molinho. Com borda molinho. E aí Maneiro. isso era um lance, assim, isso tinha sido uma conquista da comunidade. Você fala, cara, a gente conseguiu 2 pizzas. Provamos que não somos uma bolha. E nessa época, o jeito que o pessoal trocava Bitcoin era meio que no esquema, sabe, não sei se vocês já compraram alguma coisa no mercado lá do Facebook, que você bota lá, gabinete por R$200 e mostra mau uso. Aí a galera, dou cenzão. Esse era o fórum de Bitcoin. Você falava, galera, tô querendo comprar um Xbox aqui, alguém quer tantos Bitcoin por $20? Aí o cara, pô, eu quero. Era só nisso. Pô, fazia um post, alguém dava um lance, O cara jogava pra lá. Então era muito tipo um clubinho de gente brincando de código. Que maneiro. Era basicamente isso. E isso durou um tempo, até que em 2010... a comunidade de Bitcoin descobriu a MTGOX. MTGOX? Nunca ouvi falar. MTGOX era uma plataforma de compra e venda de cartas de Magic. Magic The Gathering, MTG, Exchange. Então, eu tenho baralho de Goblin e de dano vermelho também. E até hoje existe mercado com cotação, com variação tem de umas preço. cartas que são... Tem muito tempo isso? Tem. Se tu uns tivesse 10 anos. trocado por Bitcoin há 10 anos atrás. Caraca! Não, mas em carta em português ninguém me pagar Bitcoin. Pô, né? é raro. É, em outra língua, latina! Ainda mais você conseguir uma impressão só BR, né? É verdade. Algum erro eles pagam bem por erro gramatical, né? É verdade. Erro gramatical isso eu e erro lembro. de impressão, você pega um azul que ficou cinza, Isso vale mais. Mas enfim, era uma plataforma de Magic, de transação de cartinha de Magic, onde você falava, galera, tô com uma carta rara aqui, tô trocando de deck. Você bota lá no mercado, alguém compra. E aí, era uma plataforma japonesa. Esse grupo, era um time pequeno de japoneses, eles tinham criado um pequeno sistema de inventário. Então, qual que era a mecânica do negócio? Você colocava para vender a sua cartinha, o site ele colocava ela à venda e criava uma reserva de preço. Então, ele tinha essa mecânica de dar lance, reservar a carta, mandar pro cara o endereço de quem comprou. Então ele era meio que uma casa de leilão de Magic, só que os caras, assim, casa de leilão não existia na internet ainda, mais ou menos e-commerce. Mas esse negócio de você unir comunidade, meio que ninguém tinha feito, até porque não tinha com o que fazer. Mas pra carta de Magic já tinha público. Faria todo sentido. E aí ele já tinha uma estrutura, ele tinha o famoso back-end disso construído. E a galera do Bitcoin falou, acho que dá pra usar esse site aí pra gente trocar umas moedinhas. E aí, depois de meses, 70% de todas as transações do site era Bitcoin. Não era mais cartinha de Magic. Poxa. Aí os caras falaram, acho que vamos comprar o domínio dos caras, vamos comprar o código dos caras e vamos usar só pra nossa comunidade. Foi o que eles fizeram. MTGOX virou só uma corretora de Bitcoin.
E o Bitcoin na época, dessa vez você podia com um cartão de crédito ir lá e comprar Bitcoin, ou seja, pela primeira vez... Por conta do site de Magic. Por conta do site de Magic, você... Foi a primeira corretora daí? Primeira corretora. Ou seja, sem fazer parte do fórum, sem ter que ter um amigo para te chamar pro fórum, você podia fazer um cadastro, colocar seu endereço, colocar seu cartão de crédito e comprar de alguém que não te conhecia Bitcoin. Tá, e ninguém sabe quem criou o Bitcoin nessa época. Ninguém sabe até hoje quem criou o Bitcoin. Que maneiro! Eu não gente sabia vai que chegar era lá. até Mas a hoje. gente sabe, se a gente voltar no tempo, onde comprar agora. Não, Que é nesse fórum aí. agora é a cifra que vai dar dor. Porque quando eu falei é? da pizza, quando eu falei do HD, 10 mil, né? isso tudo é assim, o cara era parte de um fórum, vou fazer uma graça pra galera da comunidade, sabe? Um negócio assim. Não tinha um mercado estabelecido de compra e venda. De botei o negócio pra vender, alguém que não me conhece comprou uma leva de não sei quantos. Que é como funciona o mercado de ações hoje. MTGOX inaugurou esse mercado de ações e em 2010, um Bitcoin valia 0,0008 centavos de dólar. Fala pra audiência quanto vale hoje. Olha pra cotação- câmera. Olha pra câmera. Não, por vou favor. fazer a cotação. Na cotação, o brasileiro de julho de 2010, eu fui no ano e no mês. No julho de 2010, $1 custava R$1,80. Ai, que saudade. Inacreditáveis, R$1,80. Com 1 centavo de real, você poderia comprar 7 bitcoins. 1 centavo, 7 bitcoins. 1 centavo de real. E dessa vez você não precisava fazer parte do clubinho. Tá. Cadastrava no site, comprava com cartão de crédito. R$1, 700 Não, bitcoins. Exatamente. R$1, 700 bitcoins. Agora, eu quero pedir pra você pra olhar Fazer pra essa câmera. conta? Olhar pra câmera e falar quanto que vale um bitcoin hoje. Um bitcoin hoje custa $66 mil. É mais. Enquanto a gente falou, aumentou. Mas em real, isso... É vezes 6. É coisa de R$200 mil. 200 mil reais Isso. pra cada bitcoin hoje. Isso. Que você poderia comprar 700 Não, você poderia pagar 1/7 de centavo pra cada um. por um negócio que hoje vale $66 mil. 200 mil reais, agora fala. 200 Não, mais 200 mil de reais. 200 mil reais. Né? É, mais de $200 mil. Tá, reais. bota Uns 300, cara. 1/7 de centavo, hoje mais de $200 mil. Isso 300, é 2010. 300 mil reais. Não, mas a ideia boa foi abrir aquela locadora, né? Aquela locadora com o teu amigo. Essa foi a ideia boa. Isso, Né? vou abrir um frigorífico. Em 2012. Vamos abrir uma locadora? Vamos? De fita mesmo? Porque Uma lan house. a galera cinéfila que vai consumir. E meio que nessa época foi quando, assim, a comunidade... Porque agora foi pro mundo, né? Agora não precisava mais ser convidado, agora eu posso ir lá comprar e você vê o negócio subindo, e aí a comunidade ficando mais barulhenta, e aí foi nessa hora que o mercado financeiro falou, epa, tem coisa aí. Ou seja, o negocinho de nerd de criptografia começou a cada vez mais ir para segundo plano. O David Shaw começou a chorar na casa dele. Gente, criptografia não é sobre isso. Vocês estão acabando com tudo, Wall Street acaba com tudo. E meio que nessa época foi quando que o bicho começou a pegar. E por consequência disso, algumas pessoas especulam, Satoshi Nakamoto, um ano depois de MTGOX, abril de 2011, ele faz o seu último post com e-mail verificado no fórum, dizendo, abre aspas, estou me focando em outras coisas. O projeto está em boas mãos, com Gavin e todo mundo. Ponto. Satoshi Nakamoto nunca mais é visto no fórum de forma oficial, deixando sua carteira de 1 milhão de bitcoins intacta, sem nenhuma movimentação desde então. E também uma outra parada que eu acho que é legal é que o Satoshi Nakamoto pode ser 3 minas, pode ser uma firma, pode ser uma eu, firma, pode ser, exatamente. pode ser não necessariamente é um cara anônimo. Não, pode ser uma entidade, né? E essa entidade que até então fazia parte da comunidade ativamente, tanto atualizando o código, quanto comentando em post, transacionando às vezes. O primeiro bloco foi ele que minerou. E ele não mexeu na carteirinha dele. A carteira dele até hoje tem 1 milhão de bitcoins não mexida. Que vontade de achar e dar um pau, né? Pegar essa carteira. 1 milhão de bitcoins. Não consigo nem. É todo o dinheiro. É todo o dinheiro que existe. $66 mil vezes 1 milhão. Essa é a conta. Ele seria o grupo de pessoas ou a entidade individual mais rica do planeta, se ele realmente transformasse isso em dinheiro. Mas ela nunca foi mexida e assim, tem alerta no Twitter
pra caso essa transação faça alguma movimentação. De um botzinho que avisa, ó, essa carteira movimentou. Nunca pitou. Até porque se essa carteira movimentar, vai ser um caos. Vai ser um caos. Essa carteira é pública. Você consegue achar o número, você consegue ver quando que ele minerou os primeiros lá em 2008 e foi acumulando e quando que pausou. Deixa eu fazer uma pergunta. Faz uma pergunta. Esses 1 milhão de Bitcoin que tá aí, que dá até nervoso falar, ele está impactando o valor do Bitcoin ou ele só vai mexer? Porque eu imagino que uma transação dessa deva fazer placas tectônicas se mexerem, né? Sim, então, jogaria o preço lá embaixo. Uma movimentação jogaria o preço lá embaixo. Sim, porque você tá jogando mais... Porque assim, pro mercado, como que o mercado... Aí não tem bem pouco a ver com Bitcoin, tá? Mas como que o mercado avalia preço de qualquer coisa? Quantidade de coisas em circulação versus quantidade de gente querendo gastar. Oferta e demanda. Exatamente, ou seja, esse 1 milhão, ele é um fantasma no mercado, ele não faz parte do preço. Se você começa a jogar esse negócio no mercado, inflaciona. E eu acho também que nesse caso aqui, mexe na religião dos bitcoiners. E aí eu acho que você pode ter o preço baixando por... outros motivos. Por questões sociais. Exatamente. O Satoshi se vendeu. Não, porque vai dar merda maior. Se o cara tá vendendo, se o cara que sabe tudo tá vendendo. Sim. Então não se vai. O Jesus não tá segurando, por que eu vou segurar? São quantos? É 21 milhões? São quantos bitcoins? Assim, tem uma meta de ter 26 milhões até 2000 não sei lá quanto e vai soltando um pouquinho a cada 10 minutos. Tá bom, mas esse 1 milhão é redondo? 1 milhão é redondo. 000? Não sei, acho que assim... Então é a pedra fundamental do bagulho. É a pedra fundamental. É o... Só pra todo mundo, tá ligado? Tipo olhar isso. E fazer isso. É tipo isso. Interessante. E assim, existem especulações de quem era esse cara, já tentaram triangular endereço, baseado com quem ele conhecia, como ele digitava. O próprio Shawn, não era? Não era o próprio Shawn, até porque ele não acreditava, ele acreditava que sendo descentralizada, isso dava margem pra maus atores, e dá mesmo. Teoricamente, isso é muito improvável de acontecer, mas teoricamente você pode ter uma galera tomando conta de 51% de toda a mineração, acabando com a rede. Hoje em dia, para você tomar conta de 51% de toda a mineração do Bitcoin, você tem que ser um país grande investido em só fazer isso. Porque o nível de computação, o gasto energético, o nível computacional para você sequestrar a blockchain hoje, impraticável. Você tem que ser um estado. Então, assim, lá atrás dava. Mas precisaria só de uma capacidade computacional bizarríssima. Sim. Porque você teria que ter o dobro de toda a capacidade computacional descentralizada do que tem hoje. Pra chegar e sequestrar a blockchain. Porque tem uma galera que fala dessas paradas dos computador quântico que vai ser um troço nojento, bizarro, exponencial, vezes infinito, assim, né? Sim, mas é muito na matemática só. Ninguém nunca fez nem perto disso acontecer. Então, assim, do mesmo jeito que calcular o buraco negro, você calcula, mas chegar lá é outra história, né? Demorou muitos anos, né? Então, pra chegar lá, teoricamente. Também pode fazer os computador quântico pra minerar. Que exatamente. E então, será que o primeira Bitcoin não, gente. Primeira criptomoeda. Você vê que eu sou muito inteligente no assunto. Que tiver computador quântico envolvido vai ganhar muito dinheiro. Na verdade, eu acho que é mais o contrário, Vitinho. É assim, provavelmente quem conseguir fazer um script de mineração rodar no computador quântico, provavelmente vai escolher a moeda que vale mais. Que é um lance... Que é muito... Imagina que assim, você por acaso criou um cavalo que ele é o alazão, não tem quem ganhe. Você vai pra qual pista? Você vai pra pista no interior de Goiânia? Ou você vai levar ele pra Vegas? É isso. Entendi. Essa é a metáfora. Então, entendi. Quem tu acha que é o Satoshi? Ai, meu Deus. Eu não tenho nenhuma... é a única evidência que meio que me convenceu... Ciro Gomes. É que o jeito que ele escrevia... parecia inglês britânico e não inglês americano, o que leva a crer que ele era algum despatriado londrino ou americano, aliás, ou inglês, na América. Igual o príncipe Harry e a mulher dele, né? Despatriados. Olha só, hein? Mas essa é a única coisa. A Inglaterra não ia aceitar o fim do imperialismo nem fudendo, meu amigo. Mas não ia mesmo, cara. Já batei a charada. Anota aí, hein? Príncipe Williams, né? Que é o careca, tem idade. Se é careca, tem idade. Caralho, destruí tudo. Cara. Tentaram especular, assim, quem era professor
com pedigree de faculdade que era inglês. Devia ter 20 pessoas, né? Então, tentaram triangular assim, quem era... Coitado de cara. Quem tinha patente pra criar um código sofisticado desse e que morava na Califórnia, por exemplo. Era uma parada de um código muito foda e elegante do caralho. Era muito elegante, tinha erro, mas é que a ideia, assim, o lance é que parece que ele transformou um ideal em código. Que isso, cara? E isso é de fazer programador chorar, assim. Imagina um idealismo, assim, de uma sociedade. É como se, sei lá, Marx soubesse código. O Capital tivesse sido escrito em C++, né? Porque a linguagem foi C++. Olha, é lógico que foi. É como se o Capital fosse escrito em C++. O computador ia passar fome. Ia todo mundo ter o mesmo sapato. As compras iam ser tudo igual, né? É verdade. Comprar tudo igual. Mas assim, opinião minha, brothers estão ouvindo, isso vocês não Brothers? acharam logo... O nome do Não são os brothers? A história pros brothers? Não sei, a gente não tem o nome do nosso Do fandom? Não tem fandom. Não, é Ugly Nation. É Ugly Nation, verdade. Ugly Nation? É o Nick chama de feios. Tem a teoria de que se escuta... É feio. Bom, mas a minha teoria é que eu acho que a identidade de Satoshi, que estava vinculada àquela carteira bem importante, que estava vinculada àquela carteira que o fórum inteiro sabia, eu acho que ele ficou bem com medo dele, falou, esse negócio tá saindo do controle, eu sei que fim que o David Shallman teve, da Agência Nacional de Segurança no cangote do cara, e esse negócio tá ficando maior do que eu imaginava, e agora estão negociando lá no Japão, essa merda vai sair do controle, vai começar a financiar crime organizado e todas as piores coisas do mundo, eu vou meter o pé e deixar, porque eu acho que ele ficou, na minha opinião, se ele não morreu, ele ficou com medo de tomar uma ruim. Então, de falar, vão me jogar na cadeia com vontade, assim. Imagina que, tipo assim, o cara pode estar vivo. Pode estar vivo. E ele pode estar preparando contar pros outros isso. Pode. Num grande... Ele vai ter que contar assim, mostrando... Mas ele Aqui pode. a carteirinha. E Vitinho, como todo falso... Aqui o Binance, abre o Binance. E como todo falso messias, tem uns dois fulano aí no mundo falando, eu sou o Satoshi. E em consequência... em consequência tem uns caras falando, é Satoshi porra nenhuma, você não sabe escrever uma linha de código. O que é ofensivo. Tem vídeo de evento do cara falando, não, porque era a minha identidade, papai, e aí levanta um fulano, herege, sabe? Caralho, uma onda maneiro, assim. que maneiro. Assim, ele não fala herege, mas é meio que nesse tom, assim, como você limpa a sua boca pra falar do nome do Satoshi. Bota uma dentadura no cu e ir pro caralho. E não tem nenhuma possibilidade de derrubar essa rede. Cara, é muito difícil. Seria que, sei lá, manualmente destruir metade dos mineradores. E ninguém sabe onde estão os computadores. Ninguém sabe onde estão. Assim, tem mineradoras, as maiores do mundo têm endereço. Você vai lá na Finlândia, o cara tem um computador do tamanho de um celeiro, rodando placa de vídeo. E aí eles tentam se vender de formas diferentes, né? Por exemplo, o cara tem uma fazenda de mineração bem famosa na Finlândia, que o cara tá no meio do gelo. E ele tá perto daquelas saídas de tubo de gás. E ele usa a energia que sai da mineração de gás pra rodar a fazenda dele. Então é sustentável. E ele já tá num lugar frio, então ele não precisa de ar-condicionado pra esfriar as placas. Então assim, as que são mais business mesmo, elas têm endereço, tem dono e tal, que são as maiores. Mas é muito espalhado. Tem umas que ficam na Suíça também, né? Tipo isso. Em dentro de bunker, né? Cara, que é uns bunker. Dentro de bunker. Cara, tu não pode filmar nada. É muita porta, assim. É tipo uns exércitos privados, né? Que protegem, assim. Sim. E é tipo assim, não pode jogar umas 3 bombas nucleares, não vai nem derrubar a xícara. Sim. Mas todo o lance, essas fazendas existem, se vocês procurarem vídeo na internet, vocês vão achar. É a coisa mais cyberpunk Blade Runner que eu já vi, porque é assim... Adoro os dois filmes. Cada placa de vídeo que emperra e que não tá processando... Você tá comendo energia de qualquer jeito. Então, você tem que ter gente olhando pros computadores, vendo se todas as placas de vídeo estão andando na mesma velocidade e elas vão degradando o hardware em volta. Então, o metal vai comendo, é muito quente. Então, é gente o tempo inteiro fazendo turno dobrado
trocando o cabo, e tira a gaveta e bota a gaveta. Frila desgraçado, velho. E olha os numerinhos e não tem linha vermelha, porque se tem linha vermelha é porque alguma placa de vídeo parou. E se alguma placa de vídeo parou, tem que vir, já vem, abre um pacote de uma placa de vídeo nova, coloca, bota a gaveta, tem um tempo estimado de troca. Tipo, não pode demorar mais que 7 minutos pra trocar uma placa de vídeo, porque você tá perdendo dinheiro, né? No momento que uma placa de vídeo para de funcionar, você tá perdendo dinheiro. Então, as fazendas de Bitcoin... interior de Goiás, metade do PIB. Ia embora, né? Exatamente. Caralho. Então, essas fazendas de mineração são... E tem as famosas fazendas do Vietnã, né? Que boa parte da energia elétrica do Vietnã é subsidiada pelo governo. Então, é muito barato. E aí, tem uns lugares que é muito deprê, uns apartamentos muito deprê, com assim... Eu falei Tailândia? Falou Vietnã. Vietnã, isso. Quente pra caralho, 18 ar-condicionado esfriando uma sala, não se ouve nada, com os barulhos das placas de vídeo comendo Bitcoin lá, porque a energia lá é muito, muito barata e vale a pena. Cara, quanto que um computador, tipo, sei lá, o meu, ele pode ganhar minerando? Ah, cara, agora já não dá mais. No Brasil e provavelmente em todos os países da América Latina, cara, com exceção da Venezuela, porque se eu não me engano, na Venezuela energia elétrica é subsidiada pelo governo também. Mas nas Américas e no continente europeu, não paga. Energia elétrica já é mais cara do que a mineração. Exatamente. Ainda mais agora, né? Do Bitcoin. Que acho que tem outros que ainda dá, né? Tem uns meses que assim, vale a pena Ethereum, uns meses. Mas... Ethereum que é outra moeda, né, pra quem não manja. Isso, que não é o Bitcoin, exatamente. Mas assim, no fim das contas, o meu conselho é isso, já não vale mais a pena, é melhor você separar um dinheirinho e comprar no mercado. Jogar no bicho. Porque provavelmente depois desse 1 mês do seu computador suando pra minerar um Bitcoin, ele vai ficar bem judiadinho. Entendi. Então vai ter que trocar peça, é um negócio que já não vale mais a pena. Eu vi que o viado valorizou. Viado também. Então, e aí depois da última postagem do Satoshi, 2011, falou, galera, valeu. Um emoji de glitter. Ele e o Daniel Fraga, né? Ele também sumiu com o Bitcoin. E em 2013, o Bitcoin bate $100. E a comunidade vai à loucura, falando a gente veio pra ficar, a revolução não televisionada tá começando. Então esse foi o marco, assim, o marco dos $100, porque imagina, anos na casa dos centavos. E aí, em 2013... chega a $100, tem um vídeo, inclusive, do cara mostrando o gráfico da MTGOX batendo $100 e ele dá um recado. E eu não vou vender nenhum centavo de Bitcoin, eu só vou comprar mais e tal. O negócio é real uma religião, assim. É real uma religião. Então, dessa parte da história tem bastante registro. Cara, posso dar uma viajada? Pode dar uma viajada. Parece que é montado pra ser uma religião, né, cara? Não parece que, tipo, tem messias, como você pontuou, seguidor, tem falso messias, tem a época que, pô, eles se subjugaram, mas hoje não, hoje conseguimos Cara, parece uma religião real. Não, milagre. E tal qual o Império Romano, os Estados Unidos eram um celeiro pra esse tipo de coisa nascer, né? De tipo, cara, os banqueiros passaram a mão na nossa bunda. Caralho, total. A Agência Nacional de Segurança tá ouvindo a Dilma. É verdade. Então, cara, a gente tem que dar um jeito. É verdade. Então, eu acho que tem... Várias pessoas falando, vários messias falando que fazer um gênio. Exatamente. Aparece, um gênio sem rosto. Um gênio... Isso é muito, cara, isso é tá, muito vamos religião. pregar ele. Caraca, velho. Vou achar essa Ele foi embora antes de ser pregado, tá ligado? Ou ele foi pregado, né? Também, às vezes, não sabe. Então, eu acho que inclusive ele falou, valeu, até a próxima, que ele tava com medo de ir pra cruz. Bateram na porta, chegaram os soldados romanos. Exatamente. Já viu que deu com o anterior. Já os pregos estão embalados pra você. É verdade. Caraca. Então, na minha opinião, eu acho que é isso que aconteceu. Ele realmente ficou com medo do governo. Porque Bitcoin é legal, mas o governo americano é brabo, né? Não dá. Pois é, e se o governo americano nada a reclamar dele. E se ele mexer na carteira dele, ele continua irrastreável? Ele continua irrastreável. A não ser que ele mande para uma corretora, óbvio que daí ele vai ter que mandar o passaporte dele lá, ou ele mande para alguma carteira que alguém sabe quem é. Então, assim, se ele criar uma carteira nova e mandar dinheiro para lá, continua no anonimato. Se ele mandar para alguma carteira, vamos supor, de um dos fundadores lá, que esse Laszlo ou o Gavin, que eram os parceiros dele do fórum, aí já começa a feder, né? Esses caras tão... Como é que é o nome dele? O Satoshi Nakamoto. Nakamoto, joga pra mim. Pode mandar pra mim, que eu seguro a tua onda. Não vou deixar governo nenhum te pegar, não. Tem que me passar tuas palavras-chave que eu repasso pra ele. Tá. Bom,
Em novembro de 2013, o Bitcoin bombando na casa das centenas de dólares, ou seja, 200, 300, 400, 500, 600. A MTGOX, a corretora, novembro de 2013, manda um e-mail para todo mundo, para todos os clientes insatisfeitos. Estamos passando por problemas de atraso, estamos endereçando isso e muita reclamação. Meus bitcoins não estão chegando, coloquei os meus bitcoins no mercado, não vendeu, não estou conseguindo tirar eles. MTGOX está acontecendo, vocês estão de palhaçada e tal. Em fevereiro de 2014, alguns meses depois, a MTGOX declara falência porque um grupo de pessoas descobriu uma vulnerabilidade e sequestrou cerca de 750 mil bitcoins de clientes. E recuperou isso aí? Até hoje não? Bom, era uma vulnerabilidade na hora da transação, algumas pessoas descobriram. Porque imagina, era um site de trocar cartinha de Magic. Eles não era do token dupla verificação. Era um bando de fulano numa startup lá no Japão fazendo o que dava. Com software. Era um remendo o negócio. Não foi feito para ser uma corretora. Então tinha muita vulnerabilidade. E aí quando o Bitcoin saiu de 100 para 600 reais, se você é um hacker húngaro com bala, fala, quer saber? Eu vou pegar esses otários aí, esse site de fundo de quintal, disney.com, que eu vou ver qual é que é. E aí tinha uma vulnerabilidade na hora de transacionar entre quando o site estava em custódia. Então imagina que assim, eu coloquei para vender, alguém quis comprar, tinha um tempo onde o Bitcoin não era de ninguém. Eles acharam essa vulnerabilidade, eles sequestravam. Então, no meio da transação, o Bitcoin desaparecia. Alguns Bitcoins... Eles viravam pó. E aí você tinha que ir atrás na blockchain para ver para qual carteira foi e tal. E aí foram 110 mil bitcoins da própria MTGOX que desapareceram e 750 mil bitcoins dos clientes que desapareceram. Demoraram pra... Demoraram. Foram vários meses. Os caras roubaram quase o que o Satoshi deles. Pô, mas esse pá foi esses caras mesmo aí, meu. Sim. Enfim, o processo terminou esse ano, tá meio que rolando de indenização, porque quando eles declararam... Os clientes estão pedindo... Nossa, acabou. A gente quer muito dinheiro. A gente quer todo o dinheiro. É muito dinheiro. A gente quer todo o dinheiro do mundo, porque vocês vacilaram. É na casa dos trilhão, assim, é PIB de país que o rombo do negócio. E aí, quando eles declararam falência, quem tomou a bucha foi o fiador da empresa, porque os donos da empresa mesmo não tinham capital nenhum. E aí o fiador, o fulano que lá... provavelmente o tio do exatamente. O tio do dono que prestou pra ser fiador. O senhor lá de Shibuya tá há 20 anos indo no... Devendo 2 trilhão. Exatamente. Eu vou ajudar meu sobrinho. Eu vou ajudar. Pode pôr meu nome aí Pode, nesse site. Pode botar meu apartamento aí. Meu apartamento da praia. E agora... Mas eles podem indenizar com os cupons de desconto. 20% de a desconto. A gente paga em Game Boy. E você, fiador da casa da minha sobrinha e desse site de Magic, de cartinha do meu outro sobrinho. Exatamente. Ai, meu Deus. Imagina, deve 2 trilhões. E aí esse senhor, ele foi no cartório e assim, pras audiências... Não tenho 2 trilhões. Uma tonelada de processo pra indenizar essa galera de algum jeito. E assim, tá correndo até hoje, não se resolveu até hoje. Eu vou tentar, galera. Tô fazendo o meu melhor. Todo mês eu peguei o frila à noite. Todo mês eu vou separar um pouquinho. Aí eu investo em Bitcoin pra tentar. Olha aí, ó. Eu tô ligado igual vocês. E aí, o Bitcoin que em dezembro do ano anterior tava quase 1.000 doleta, caiu pela metade em coisa de dias, assim. A MTGOX declarou falência, metadinha foi embora. E aí, na hora, uma galera tirou. Com medo. Já congestionou o site, deu uma merda gigante. Então, esse foi o grande escândalo de corretora que a gente teve no mundo do Bitcoin. Esse foi o primeiro e até hoje o maior. Nunca teve um outro escândalo de corretora nessa magnitude, até porque depois todo mundo ficou esperto. Mas isso demonstrava que tinha muita demanda pra gente com dinheiro, banqueiro safado, criar uma estrutura robusta pro povo querer negociar Bitcoin. E esse era o recado, tipo, tinha muito dinheiro nessa corretora que talvez o mercado não estava olhando, e aí a partir dessa falência da MTGOX foram quando nasceram as primeiras corretoras sérias, com investimento, no caso da Coinbase, que hoje ela é negociada na bolsa. Então, isso foi meio que o mercado falando, tá, agora é negócio de gente grande,
vamos profissionalizar a parada. E aí acabou que aumentou muito mais. Mas demorou muito pra começar a recuperar o respeito? Cara, a comunidade estava muito fervorosa ainda e foi a primeira experiência de corretagem, né? Foi a primeira experiência no mercado. E como o Vitinho falou, nessa época ainda era muito mais religião do que o Wall Street. Então, ainda, assim, caiu pela metade, mas a galera meio maluca tava lá ainda minerando e fazendo o negócio acontecer. Demorou meses pra voltar pra esses $1.000 e desde então nunca parou de subir. E é aqui que a gente entra na parte divertida do episódio, porque tudo que aconteceu depois daí é meio que como os mercados funcionam. Gente com dinheiro entrou, tem corretora... Valorizou, e aí gente séria entrou, gente que entende de mercado, começou a comprar Bitcoin, aí teve evento, sabe? O negócio foi ficando chato. Mas também teve grandes quedas, não teve também? Depois dessa? Então, aí tem os termos, né? O povo do Bitcoin chama de inverno e chama de corrida de touro, que é um termo de mercado de bolsa. Tá louco, né? Sabe o touro... Inverno, o touro do Wall Street lá, o boi gigante com os bagos gigantes? É porque quando o mercado tá em toragem, é porque ele tá subindo muito. Sim. E aí quando chega o urso, é quando o mercado cai. E aí, os períodos de inverno... É meio uma contradição, né? Porque o inverno o urso tá dormindo. Mas o nome é... O inverno de cripto é quando as moedas caem, todas elas caem, elas ficam lá embaixo por tempo indeterminado. E aí, quando sobe, é quando dá aquela loucura que aí... O Wall Street começa a olhar, a bolsa começa a olhar, a galera começa a tirar dinheiro de apartamento. Isso acontece meio que sempre? Já aconteceu pelo menos 4 vezes. Cada vez de uma magnitude maior, mas assim, se você pegar o gráficozinho do Bitcoin ao longo da história, a maior loucura aconteceu, a maior coqueluche foi em 2017 mesmo. Foi quando todo mundo ficou... provavelmente foi quando todo mundo ouviu falar de Bitcoin, foi 2016, 2017, que o negócio saiu de poucas milhas para 20 mil. E aí, desde então, a gente teve picos... que era uma fração disso, mas nunca nesse nível de loucura. Em 2017 foi um nível de loucura. Mas eu quero falar de um pouquinho antes. 2016 nasceu o BitConnect. BitConnect. Que é uma das minhas coisas favoritas da internet, até hoje. O que é isso? BitConnect era um fundo de ação super moderno, indiano, que falava, a gente quer profissionalizar o Bitcoin. A gente vai fazer um fundo... Botar ele pra dar mais aula pra ele. A gente vai fazer um fundo de investimento. Vocês colocam o nosso Bitcoin aqui, porque a nossa moeda, chamada BitConnect, que é um token também, ela é construída em cima do Bitcoin. Então a gente não só voa na flutuação do Bitcoin, como a gente voa na flutuação da nossa própria moeda. Ou seja, tu vai ficar rico, meu amigo. Eu tô te prometendo... Tava no site. O vendedor, ou sei lá, a pessoa que te contava, a pessoa que te convidava pro fundo, falava, eu te garanto 120% por ano, ou até 40% no mês. De lucro garantido. Tem cheiro de que isso pra você, Nick? Um ótimo Entra negócio. nessa, ouvinte. Procura esse site agora. Um ótimo negócio. E aí, esse negócio durou 2 anos, assim. Nasceu em 2016. Em 2017, teve uma grande conferência em Los Angeles. BitConnect. Que tem um meme na internet até hoje de um cara gritando louco, assim, estilo... Diamonds, estilo Rinodê, estilo... Sabe essa galera? Como... O grito masculino, né? Nessa onda. E aí já tava o esquema de pirâmide, assim, vestido mesmo. A galera gritando e vendendo kit, vai todo mundo ficar rico e é todo nós mundo mesmo. Carro rosa, né? E tinha vídeo, cara, tinha vídeo de anúncio de uma senhorinha falando, se você é aposentada como eu, bota seu dinheiro em BitConnect. Ed do tipo da senhorinha na praia, tomando um drink e mostrando ela transferindo o dinheiro da aposentadoria do fundo de pensão dela pro BitConnect. Era nesse nível de agressividade. Tá cada vez mais parecido com a igreja, com religião. Não, só que nesse caso era um esquema de pirâmide descarado mesmo. Eles pegavam o dinheiro da galera e pagavam. Era o Ponzi clássico. E aí... em 2000, assim, imagina que teve essa conferência no fim de 2016 e 2017. Em 2017, o BitConnect teve a sua alta histórica, batendo... A própria moeda deles foi de 50 centavos para $1.000. A moeda BitConnect, que só aceitava investimento em Bitcoin. Ou seja, ninguém sabia quem estava investindo. O dinheiro entrava para a carteira deles lá e ninguém sabia onde ia parar. Então foi de 50 centavos para $1.500 em meses. E aí,
Deixa eu pegar aqui o nome do órgão. A Secretaria de Segurança do Estado do Texas entrou com uma ação judicial para interromper o que eles chamam de cease and desist. É quando você interdita a parada. Tipo, o governo do Texas entrou com uma ação judicial para proibir a atividade do BitConnect nos Estados Unidos. Do tipo, é você contra o governo. E aí, em menos de 20 dias, eles foram de $1.400 para $7. Porque quando eles receberam a sanção judicial, o BitConnect cancelou a transação, o site saiu do ar e evaporou. Todos os velhinhos com a pensão, todo mundo que tinha BitConnect ficou segurando os tokens na mão. Agora tem vários tokens aí pra ti. Isso, tem vários. Na sua carteirinha mostrava, você tem não sei quantos BitConnect, que vale nada agora. Tenta pagar no posto ali com os BitConnect. Exatamente, enquanto a galera que te ofereceu o fundo tá lá com a carteira cheia de Bitcoin. Eventualmente, o fundador da BitConnect, que é um indiano, ele foi preso no aeroporto, inclusive, porque estavam caçando ele, porque sabiam quem ele era. Mas esse dinheiro nunca foi confiscado. Todos esses Bitcoins que usaram para comprar BitConnect estão em alguma carteira. Ninguém conseguiu fiscalizar. Se ele pegou uns anos, depende de quantos anos ele pegou. Você pegou 10 aninhos. Valeu. 10 aninhos, valeu. 10 anos trampando no sonho. Por todo o dinheiro do mundo. Pô. Só tem que cuidar. Paga umas plásticas. É verdade. E isso foi... E, cara, isso não faz tempo. Isso foi em 2018. Isso foi agora. Caraca! Então, isso foi só uma demonstração de quão grande estava o mercado de Bitcoin, a ponto de até os esquemas de pirâmide, que são as últimas sanguessugas, né, chegarem para conseguir a parte deles. E esse foi o mais famoso, mas existem vários até hoje. De gente, teve um caso recente, foi esse ano passado, um cara que tinha uma corretora na Turquia, cliente, você tinha que mandar seu passaporte lá, o dono sumiu com o site, deixou os clientes na mão. Foda-se. Vazou do país. E todo mundo sabe quem é ele. Nesse caso, ele era uma pessoa pública, ele dava declaração. Então, assim, arranjou um outro CPF, foda-se. Tipo isso. Ele deve estar na Ou Suíça. ele já tá voltando, de repente, ele foi. Isso foi ali rapidinho. Foi tirar um sabático. Cara. E essa acho que é a parte sombria do Bitcoin, porque como é muito descentralizado e tudo é muito anônimo, é um prato cheio pra essa galera que quer passar a perna, e essa é uma coisa que a gente ainda não resolve. Não resolveu. A gente ainda não conseguiu resolver. Assim, aqui no Brasil tem algumas poucas corretoras que prestam conta pro governo. Então, se você transaciona, eles mandam pra Receita Federal o que você fez, por obrigação. E eu, se eu fosse você, eu confiaria nelas. Agora, a maioria das corretoras tá lá com a central em Curaçao, nas Ilhas Virgem, e ninguém sabe onde tá essa empresa, e tem as melhores taxas e tudo mais. E aí pode acontecer de amanhã o site da sua corretora sair do ar. O governo falar, não dá mais não. Tipo isso. E é por isso que a galera da religião, os bitcoiners do fórum, eles não têm dinheiro em corretora nenhuma. Eles têm o dinheiro na carteirinha digital dentro do computador, ninguém bota a mão nesse negócio. Eu não vou falar quem eu sou, aí é a parada da religião mesmo. E quem tá bilionário, a não ser quem montou empresa em cima de criptomoeda, é essa galera. Que é um fulaninho que começou a minerar lá no interior da Rússia e que não bota em corretora nenhuma, e é isso aí, vamos pra cima. Vou só acumular Bitcoin porque é o futuro. Existem bilionários que falam, não, porque década de 80, botei o computador ali e esqueci. Hoje eu sou dono da Cara, tem empresa gigante. Tem os poucos bilionários que vieram a público, teve um que ano passado ele comprou... Aliás, ano passado não, começo desse ano. Ele comprou o NFT que foi vendido lá por não sei quantos milhões de dólares. E ele é um americano de descendência indiana que intencionalmente queria fazer coisas na internet, era ligado em fórum, minerou e ficou bilionário. Ele falou assim, minha riqueza veio de minerar Bitcoin. Eu era... Na época, maneiro. eu morava no quarto da minha tia de favor, eu comia um pacote de creme cracker por semana, mas eu tava fazendo pra sobreviver, porque eu queria viver de internet, e aí eu fazia freela de site, eu fazia... E deixei minerando. Isso. Fazia e-mail marketing, web design e tava nos fóruns aí. E aí, essa galera existe. E assim, inacreditavelmente, eu tenho a impressão que essa galera é a galera que menos transforma em dinheiro. Eles são os bilionários em Bitcoin e esse dinheiro não vai pro mundo real.
Eles estão olhando pra daqui, ó, 20 anos. Estão pensando, tipo assim, vai valorizar mais. É isso. Ou é troca umzinho, troca um. É. E vive meses, né? Tipo anos. isso. E também, ou troca um e pega outras cripto. É verdade. Tipo isso. Que loucura, cara. Mano, que maneiro. E aí cara. a história aqui do que eu anotei, se a gente não for entrar na parte de outras criptomoedas, se a gente não for entrar Depois tu na vai parte dizer de quais NFT, o público tem que comprar. Hoje. As únicas. a Não, conta parte, pra gente. a última parte, o último capítulo da história recente do Bitcoin foi El Salvador, Farol do Bitcoin, brincadeira. que transformou o Bitcoin como uma moeda corrente no país. E não é mais taxado. No caso de El Salvador, Bitcoin não é taxado como propriedade. É uma moeda corrente, ou seja, você não paga imposto, né? Você tem Bitcoin do mesmo jeito que você tem real. Tá, me responde uma coisinha, por favor. Respondo. Você acha que isso é um movimento? Chute do chute, né? Uhum. Que infelizmente você não veio do futuro. Você acha que é um movimento que outros países irão adotar mesmo? Não acho. Não acho. Eu acho que a alternativa, o que eu acho que vai acontecer é... Os Estados Unidos tá de olho, China tá de olho. Inclusive, eu acho que até tem chance do Brasil entrar nessa. Inclusive, falando com outras pessoas, não quero dar uma de patriota aqui, mas toda vez que eu falo, por exemplo, do Pix, que é um negócio do Banco Central, grátis, imediato, pessoas de outros países ficam de cara. Sério? Com a sofisticação que é a estrutura do Pix, sacou? E é realmente um bagulho maneiraço. Interbancário, instantâneo, não tem limite, você manda mensagem. Grátis, obrigatório para todos os bancos terem. E quando você vai em outros países que não estão tão ligados, tipo Europa, Pix é um negócio surreal para eles. Então, colocando nessa galera que tá tentando se modernizar, eu diria, colocaria o Brasil também nessa, mas eu acho que a ideia deles é eles olharem o Bitcoin, como o Bitcoin funciona, especificamente a tecnologia de blockchain, e forçarem para você usar o cripto real, o bit real. E aí quem controla é a Casa da Moeda. Qual nome você daria pro bit real? Eu acho que vai ser... Pix? Eu acho que vai ser E-Real. Ah, não. E-Real é horrível. E-Real é horrível. Ou Digi-Real. Não, cripto da gente. Não, cara, ó, tinha que pegar... Cara, todo mundo sabe que tudo que o governo Cruzado faz, ele pega e transforma em um animal, cara. Sim, Da fauna, é tá verdade. ligado? Qual animal você acha que deveria ser? Um animal mais tecnológico. Jaguatirica Coin. Jaguaticoin? Jaguaticoin? Pô, eu compraria Jaguaticoin. Eu comprei passado. Enfim. Ou Tiricoin também, né? Mas e por que eu acho isso? Se a criptomoeda é centralizada pelo Banco Real, o que a gente tem hoje, que é o mais perto disso, é o sistema bancário de cartão de crédito. Como que o governo olha, se você mora em São Paulo, como é que o governo olha como que você gasta? Cartão de crédito, conta corrente, nota paulista. É assim que ele te persegue, a nota fiscal paulista. Malditos. Se você pagar aluguel, pagar gasolina com espécie, com plata... Com macacoin? Não, tô dizendo, se você pagar com papel, o governo não faz a menor ideia do que você tá fazendo com esse dinheiro. Inclusive, quando você vai comprar tóxico, quando você vai comprar umas coisinhas meio erradas, ninguém paga com cartão de crédito. Nunca comprei essas Não? coisas. É com papel. Nossa, jamais sabia disso. E um jeito de você resolver o problema do papel, dado que você não tem saber como o que o cidadão... Lastreá-lo. Exatamente. No caso, não é nem lastreá-lo, é rastreá-lo mesmo. É, porque eu tô com a língua presa. Porque o lastro é até um negócio assim, onde você ancorou. Então isso eu errei mesmo. Não tem explicação. Mas pra rastrear... Foi uma tinta. Porque no fim das contas, quando você olha os bitcoins, todo bitcoin que tá sendo movimentado, se você entrar na blockchain, você consegue ver ele rodando. E eu acho que esse é o sonho molhado da América. E de qualquer governo mais linha dura, de falar, eu quero saber o que estão fazendo com meus reais. Então, olha só, eu até comentei com o Nick esses dias, quando a gente tava comendo uma pizza na pizzazinha, que eu tenho um sonho. Eu e Martin Luther King, só que o dele é uma outra vibe. Que é o, quer dizer, não é que eu discordo da vibe dele, mas eu me embolei de graça. Não, vai saindo bem. Que é o sonho. Anota aí, ouvinte. Que tem empresas aí que me seguem pra pegar as minhas ideias. Tá ligado? Que é o seguinte, que é, imagina um programa, um software, pra você ver que eu tô usando termos técnicos, um aplicativo que for, que pega todo o dinheiro público e você tem acesso a cada centavo que roda do seu país. Tipo assim, todos os centavos do Estado brasileiro... Você vê ele circulando. Você vê, assim, e vai rolando, assim, ao vivo aqui, assim, o dinheiro de não sei o que, tá ligado? E aí você clica... Porque eu já tô com ele na cabeça. Você clicou ali e aí aquela ponte. Qual é a média de construção de ponte no Brasil?
Ali tu já puxa uma média. Opa, por que a minha ponte aqui tá no vermelhinho? Que eu vou botar no vermelho. Tá no vermelhinho porque ela tá mais cara por quê, tá ligado? E aí facilita. O lance é que teoricamente esses dados têm que estar disponíveis, né? Teoricamente. Só não, Mas não vai estar. Só não são na blockchain Exatamente. e rastreáveis e... Facilita, entendeu? Mas a tecnologia da blockchain ela é muito mais sofisticada, por exemplo, do que o sistema da Visa. Ou o sistema do Itaú. Em termos do código, é o jeito que ele é pensado, esse esquema do bloquinho e como que ele entra na blockchain, como ele fica lá para sempre. É um sistema muito mais sofisticado do que o sistema bancário, que é assim, ele tá tendo que ser atualizado. O banco existe desde sempre. E eles tiveram que ir atualizando o sistema. Se você olhar o código que rola por trás do caixa eletrônico, é a velharia aquele negócio. Tem que integrar não sei quantos sistemas para fazer o negócio funcionar. A blockchain é muito sofisticado. Explica o que é blockchain para as pessoas. Tá. Blockchain é a tecnologia que faz o Bitcoin funcionar. A melhor metáfora que eu tenho para blockchain é um cartório digital. Ou seja, eu quero mandar dinheiro pro Vitinho. Aí a blockchain, que é o cartório digital, fala, o Thales mandou mesmo pro Vitinho. Aí o outro cara falou, mandou mesmo. Aí o terceiro cara falou, não só mandou, como eu vi mandar. E aí depois que você tiver 90 confirmações, ou um número lá de confirmações, a gente sabe que a moedinha número 2 foi do Thales pro Vitinho. E aí a blockchain falou, mandou mesmo. É como se ele... É basicamente o que o Estado faz quando comprova que você comprou um carro. Um carimbo. Você comprar um carro, você tem que ir no cartório pro governo falar, eu reconheço que o Vitor vendeu esse carro, portanto, pra fulaninho. Exatamente. E aí, é como se fossem... Eu chamasse 100 pessoas no meu bairro e, galera, tá todo mundo vendo, né? Que eu comprei o carro desse cara, eu vendi o carro pra esse cara aqui. Aí todo mundo, não, demorou, qualquer coisa você fala comigo que eu comprovo. É isso, né? E qual que é a beleza do negócio? Diferente do cartório, uma vez que essa verificação entra na blockchain, ela jamais será mudada. Ela vira um bytezinho na blockchain, ou seja, todo mundo que entrar no Bitcoin, ele vai ter que baixar a sua transação também, não dá pra mudar. Imutável. E da história que veio lá do Bitcoin até agora, e passando pela blockchain, qual as probabilidades e quais as funcionalidades que tu acha mais empolgante pro futuro? Cara, a primeira coisa que eu acho mais empolgante pro futuro é você ter uma reserva de valor que independe da ação de política, por exemplo. De você ter algum governo que mete o louco e inflaciona, algum governo que mete o louco e passa um pano para banqueiro. Então você tem uma comunidade apaixonada em fazer o negócio funcionar, a comunidade tem incentivos para querer fazer aquele negócio funcionar, e é muito, muito, muito difícil, assim, a maldade humana querer corromper o sistema. O uso do Bitcoin, outra história, tão vulnerável quanto qualquer outra coisa. Mas a comunidade tem muito incentivo para fazer o negócio funcionar e não mudar o código-fonte, porque é muito transparente. O lance da visibilidade criptografada, que é o lance do e-mail, né? Que é público-privado. Só que no caso da blockchain você vê as coisas acontecendo. Esse negócio da transparência é muito transformador. Então essa eu acho que é a parte mais legal. Do tipo, cara, eu tenho uma reserva de valor que se o Brasil pegar fogo, não tem problema. Eu tô com o negócio tipo aqui... Tipo um ourinho. Tipo um ourinho. Só que um ourinho que você vê os outros ouros onde eles estão, para onde eles estão indo. Não tem uma mineradora tipo diamante, não tem uma Swarovski guardando ouro no bolso e fingindo que é mais caro. Você tá vendo o negócio acontecer. Então a parte da transparência que eu acho mais legal. Entendi. E uma comunidade querendo fazer aquilo dar certo. E a profecia não, desculpa. E tem Não, profecia porque essa parada aqui é meio que... Deve ter um montão de gente tentando entender esse recado aqui, né? Que é o lance do The Times, dia tal de janeiro, o chanceler está prestes a aprovar segundo financiamento público para evitar a falência bancária. Isso. Será que tem um grande recado por trás? Então, o recado que eu interpreto isso aconteceu na crise do subprime. Era o arrego que os Estados Unidos estavam dando para os bancos não falir, pro JP Morgan não falir, eles estavam tirando o dinheiro do contribuinte, porque senão a economia americana ia pro saco. Sim. E esse era o recado do tipo, é com essa galera que vocês estão fechando. Eu não fecho com essa galera. Que maneiro. Então essa é a onda. E eu acho que essa visão tá até agora. Pelo menos a comunidade acredita nisso. O problema é que a gente, como quase tudo, a gente lida mal com liberdade demais
e esse uso que não tem fiscalização, porque o Bitcoin não tem fiscalização. Então, assim, se alguém me disser, Thales, hoje em dia Bitcoin é mais usado pro mal do que usado pro bem. Eu não sei se eu truco, eu não sei se eu duvido. Esse pai Pode ser que seja verdade. Será que Bitcoin financia mais tráfico de droga e tráfico de gente, crime, sequestro e lavagem de dinheiro do que qualquer outra coisa no mundo? Eu acreditaria se você me falasse. Então, Mas é que tem as outras, né, pra isso, que é melhor. Também acho que tem outras formas de você fazer isso, mas eu acho que o princípio da criptomoeda, de você ter um negócio descentralizado, uma comunidade que acredita que você não está dependendo de nenhum governo, é legal. E aí eu estendo esse pensamento para países que estão numa situação muito vulnerável. O exemplo que eu sempre gosto de usar é, por exemplo, a República Central Africana, que eu não sei se você tá ligado desse país. O país é no meio da África, o país é uma sigla. Vive em guerra civil constante. É um país que é ocupado pela ONU, porque eles não têm... Pelas Nações Unidas, né? Que eles não têm uma estrutura de Estado robusta, e aí pequenas comunidades nascem e morrem. Então você tem uma fazendinha, aí sua fazendinha depois de umas 3 gerações cria uma mini-cidade, um mini banquinho, guerra civil, acabou. Todo o meu acúmulo geracional foi pro saco. E hoje em dia a tecnologia da blockchain do Bitcoin, com um smartphone você consegue fazer o negócio funcionar. Ou seja, então ela também não é elitista. Para você minerar, tem que ser rico? Tem. Mas para você trocar dinheirinho por um tequinho de Bitcoin, com um smartphone você tem lá seu dinheiro. Então, eu vejo também para pessoas que estão à margem dessa economia global, que a gente faz parte, pessoas que não participam dessa economia global, fazerem parte dessa economia global. E de forma indiscriminada, né? Porque pra você trabalhar em algum lugar, você tem que ter um emprego no lugar. Pra você comprar uma parada do mercadinho, o mercadinho tem que ter algo a oferecer. Então as transições não são tão simples, né? Não são. Sem a criptomoeda, né? E mesmo se você é a pessoa mais bem intencionada, se eu quero transformar o meu real para uma fazendeira de porco em Gana, que mora numa aldeia ocupada por guerra civil, eu não tenho como fazer meu dinheiro chegar lá. Eu vou precisar de alguma ONG que faça meu dinheiro chegar lá. Que vai ter um gasto, né? Com cripto, essa pessoa tem que falar, Thales, me ajuda? Te ajudo, toma. E o dinheiro tá com ela, sacou? O que ela vai precisar? Ela vai precisar transformar esse dinheiro de mentira. Uma hora essa pessoa vai ter que transformar em dinheiro de verdade. Mas eu prefiro esse problema do que o problema... todos os outros, né? Do que o problema do patrimônio desaparecer. Então, esse eu vejo. E aí, a tecnologia da blockchain em si, que aí tem menos a ver com Bitcoin, tem outras maravilhas que eu já te citei pra você. Mas aí pra falar tudo... Aí não dá, né? Aí eu vou ficar mais 2 horas aqui. Não, vamos pensar... A gente precisa de um episódio sobre... mais sobre possibilidades de blockchain. E um de 6 horas pro Thales falar sobre NFT. Já tô Você sonhando com amarra esse dia. pra caralho? Bora gravar NFT, pra ele explicar umas 4 vezes seguidas pra mim de novo. E Você explica pra ele toda hora? ele explicou pra mim algumas vezes já. Ele não consegue. E eu posso fechar esse episódio falando... Não sei se a gente tá fechando. Estamos fechando, mas pode falar. Tem uma coisa muito, muito importante, que é a responsabilidade de você ter um negócio que não tem um saque, não tem um telefone. Pra você falar, me ajuda aqui, minha carteira tá travando. Se você quer realmente viver a experiência da criptomoeda e não colocar numa corretora, não colocar em lugar nenhum, você quer passar para a sua carteira digital, é muito importante ter cuidado com isso. Uma, por segurança, então os hackers eles podem facilmente entrar e descobrir sua senha e sacar seu Bitcoin, não tem o que você faça. Mas mais do que isso, a gente está acostumado a viver num mundo de serviços, né? De falar com gente no chat e me ajuda aqui, e Procon se alguma coisa der errado. Se você transfere uma parte do seu patrimônio, transforma em Bitcoin, coloca na sua carteira e o seu computador explodiu, você não salvou a senha, blau. Não tem choro, não tem saque, não dá pra você mandar um e-mail pro Satoshi e falar, Satoshi me ajuda. Será que o computador dele só queimou a inclusive. placa-mãe? 1 milhão de Bitcoin, caralho! Eu não vou contar que eu era esse cara. Inclusive, eu sei que é uma porcentagem, tipo uns 10% perdido, né, de Bitcoin. Sim, tem muito perdido porque durante muito tempo... você não tinha como acessar isso de forma remota. Era um arquivinho de texto no seu computador, na sua carteira. Era um arquivo de texto. Era isso. E eu sei que se alguém ia lá e dava um shift, era um TXT.
Que, obviamente, que esse TXT, ele era todo criptografado, mas quando você abria uma interface de transferência, aí ele lia o seu textinho. Tu jogava Ctrl-C, Ctrl-V lá dentro. Não, você apontava qual era o TXT. Ah, você falava, a essa aqui é minha pasta tal, carteira. a pasta tal é minha carteira. Aí ele falava, Vitinho, você tem várias coisas então. O que você quer fazer? Mas é isso. Agora, se alguém ia lá e dava um shift de delete nesse TXT durante vários anos, evaporou. Acho que rolou muito mesmo, né, cara? Acho que rolou muito mesmo. Hoje em dia, a maior parte dos softwares que lidam com criptomoeda, assim, tem dupla verificação, você tem como ter uma senha e acessar de outro computador, porque as tecnologias evoluíram, mas durante muito tempo. Mas assim, a preocupação de você falar, esse negócio é meu, e não tem o Titio Bradesco, não tem o iFood, o saque do iFood pra me ajudar. Se eu perder, acabou. Aquela parada Pra quem nunca fez uma carteira, tal, você tem que anotar umas 12 ou 14 palavrinhas, assim. E o que tem de gente que deixou no Ctrl-V, deixou no Ctrl-V e nunca deu. E pegou o link do YouTube aleatório e depois. Ah, não! Cara, passou, copiou, molhou. Porque e tem outra coisa que te engana: a facilidade de você transferir uma cripto pra você muito alta. É fácil demais num ponto que você subestima. Você fala, esse negócio é super fácil. Deve ter uma segurança, né? É descalibrado o quão fácil é com o valor do bagulho. É muito descalibrado. Não, eu achei sensacional. Eu acho que o ouvinte, ele te agradece nesse momento, porque o ouvinte sabe que estamos olhando pra algo grande aqui. Sim, tem. Crypto World. Sim. Chama, né? O termo técnico também. Sim. O mundo cripto. O mundo cripto. Estamos no Brasil, desculpe. O mundo cripto, ele é uma parada que tem muita pretensão aí de ser algo que vai vir com muita força. E quem sabe o futuro que o cripto vai ganhar. Vai ganhar da moeda. Talvez o Brasil. Não, o ouvinte também pode, depois de assinar, seguir, clicar no sininho, e seguir o Thales também, seguir o Amigos Internautas. Isso é óbvio, mas comentar, tipo, gostei desse cara aí, esse careca aí parece saber das cripto, queria saber tal coisa, queria saber qual coisa de blockchain, quem é esse cara, pode... Deixa nos comentários, que ele, praticamente, se ele tiver um bom número de comentários, ele pode virar o nosso correspondente cripto, né? Ah, sim, vamos ver. Vamos ver quantas pessoas querem saber de cripto. Tem que ter comentário aí e seguir o podcast dele, que é muito bom, que é o Amigos Internautas. Bom demais. Aí, como é que a gente vai terminar? Tchau! Tchau.